Olá, queridos amigos, vamos dar continuidade à nossa série sobre os 10 dias de oração. O tema de hoje é como termos uma família fiel até o fim. Na lição anterior falamos sobre muitos perigos que estamos enfrentando nesse tempo. Hoje eu quero falar com vocês sobre alguns problemas que encontramos nessa sociedade poluída e aquilo que devemos fazer para que a nossa família não caia dentro desses abismos profundos daquilo que é errado. Aquilo que nós devemos fazer para salvaguardar o bem-estar físico e espiritual das pessoas que mais amamos. Porque o ambiente no qual estamos vivendo é um ambiente onde impera o pecado. Você deve lembrar muito bem na época de Abraão, quando ele se separou de Ló, e Ló disse que ele olhou para Sodoma e foi lá morar perto de Sodoma. E na mente dele, o lugar era bom. Ali tinha os melhores vales, um lugar próspero, enfim, escolheu esse lugar. Mas ele não pensou jamais sobre o tipo de ambiente que era ali, no aspecto assim da sociedade. Porque lá em Sodoma, o que imperava era o pecado, o homossexualismo, o lesbianismo, todos os tipos de desviações sexuais. Era um lugar profano, terrível, e essas coisas tinham se tornado normal. E, lamentavelmente, Ló decide levar a sua família para esse lugar. E você sabe, lá aconteceu o fato dele perder sua família. Sua esposa morreu aí por não querer sair da cidade. Ela virou para trás, né? E aí se tornou uma estátua de sal. Ele consegue levar as suas duas filhas, só que essas duas filhas estavam tão corrompidas pelo pecado que havia lá em Sodoma, que depois de uns dias embriagaram seu próprio pai e as duas tiveram relações sexuais, pecado de incesto, e as duas engravidaram do próprio pai. Agora, aonde é que essas moças aprenderam tudo isso? Elas aprenderam lá em Sodoma, porque em Sodoma essas coisas eram normal. E assim, no tempo que nós estamos vivendo, vemos na sociedade que muitas coisas se tornaram assim comum e normais e estão do nosso lado, estão na esquina. E o que nós devemos fazer para salvar os nossos seres queridos desses pecados, dessas coisas, do lixo desse mundo? Por exemplo, nesse ambiente que estamos vivendo, amigos, nós encontramos hoje em dia, por exemplo, a pornografia. A pornografia está em tudo. Hoje os jovens têm um celular, acessam facilmente assistir a pornografia. Hoje até para você comprar um pão, as pessoas colocam propaganda de uma mulher nua. E isso está se tornando cada dia mais normal. Os jovens estão aí afundados nesse vício da pornografia, a violência, as drogas, o sexo antes do casamento. Hoje é uma coisa normal alguns jovens praticarem o sexo antes do casamento. Aliás, quem não pratica é considerado de outro mundo ainda, porque a sociedade está poluída. E isso está imperando na maioria da mente das pessoas. A TV, a internet, aquilo que apresenta hoje é apenas ensinamentos, filosofias, que na maior parte tem que ver com coisas erradas. E vai criando ideias na mente dos nossos filhos e eles vão crescendo com um conceito de considerar uma coisa normal aquilo que é totalmente errado. Então nós precisamos cuidar dos nossos filhos desse ambiente. Não devemos cometer o erro que cometeu Ló, de morar e não fazer nada. Tudo do que depender da gente para levar a nossa família a um lugar mais seguro, para que não se contamine dessas coisas horríveis, a gente deveria fazer. Agora, o que me preocupa é que muitos desses pecados, dessas coisas que a gente está falando, que a gente vê lá fora, agora não é só apenas com relação às pessoas que não têm o temor de Deus. Muitas dessas coisas acontecem agora nos lares cristãos. Muitos pais e mães desistiram de lutar pelos valores morais de seus filhos e desistiram. Eu lembro, por exemplo, que algum tempo atrás houve um acampamento da igreja em um lugar X e houve muitos jovens que participaram, muitos e muitos jovens. E no final, você sabe, quando tem esses acampamentos, essas programações que tem muita gente,
sempre se esquece uma camisa, uma carteira, algum livro por aí. Então, assim, encontraram uma carteira e não sabiam quem era o dono ou a dona dessa carteira. Então, as pessoas responsáveis do acampamento tiveram que abrir a carteira para ver a identidade da pessoa, algum documento, alguma informação. Quando abriram, se deram com a seguinte surpresa. Além de ter os documentos da pessoa ali, que era de uma moça, ali havia muitas camisinhas. E as pessoas ficaram aí horrorizados, né? Os que fizeram essa programação. Foram falar com a moça, lhe entregaram uma carteira e falaram também com relação às camisinhas. Ela disse, não, que foi minha mãe que me deu. Ah, ela que deixou. Então os responsáveis, inclusive o pastor, né, foi falar com a mãe dessa menina, para ver se de fato havia acontecido assim. Se é a mãe que deu para a filha. E eles foram falar com a mãe e lhe disseram assim, querida irmã, aconteceu esse incidente, isso, aquilo, a gente descobriu aquilo, e sua filha disse que foi você que deu. E ela disse assim, sim, eu dei para minha filha. Eu prefiro que minha filha fique transando com os meninos, se cuidando, do que fique grávida e possa trazer uma criatura aí depois para eu ficar cuidando. Não. Assim, e isso deixou chocados, né, as pessoas que foram falar com a mãe, inclusive o pastor. Por quê? Essa mãe tinha desistido da filha, estava passando mão naquilo que era errado. E não se surpreenda que em muitas famílias cristãs está acontecendo assim. Tem muitas famílias cristãs que os filhos vão lá em casa e têm relações sexuais em casa e eles nem estão aí. Não reclamam, não lutam, não questionam. E às vezes dão algum incentivo, como aquela mãe dizendo assim, eu prefiro que minha filha se cuide do que fique aí grávida. Não é para isso que Deus te chamou. Deus nos chamou para nós como pais mostrarmos o caminho certo, lutar para que os nossos filhos tenham uma vida pura, santa e digna. Você não deve abrir mão da felicidade de seus filhos. Você tem que lutar para que esse ambiente poluído não destrua a vida das pessoas que você ama. Porque todas essas questões que a gente estamos avaliando agora estão levando se os relacionamentos a uma crise. Mais do que nunca hoje tem os divórcios, as separações. As pessoas, na verdade, nem querem mais se casar, querem só se ajuntar. A gente vê casos de infidelidade, casos onde, por exemplo, tem muito homossexualismo. Dentro de muitas famílias, os filhos homossexuais, filhas lésbicas, e aonde que aprenderam isso? O que está acontecendo? O que, como pais, podemos fazer ainda para restaurar os nossos filhos? Eu lembro muito aqui a história de Isaac. Isaac, depois que nasceram seus filhos, Deus falou para ele, Isaac, fica na tua terra, porque muita gente estava indo lá para outros lugares, procurando refúgio, novas oportunidades, porque havia muita sequia naquela época. E Deus disse, Isaac, você fica no seu lugar, mas aonde você está, você vai trabalhar. E Isaac começa a cavar poços que Abraão tinha feito. E eram poços que estavam cheios de entulhos, cheios de lixo que os filisteus tinham jogado. E ele limpava aí para encontrar as águas vivas. E eu vejo assim que nós precisamos fazer esse trabalho nas nossas casas, irmãos. Em muitos lares está cheio de lixo, cheio de entulho, e a gente não encontra mais essas águas vivas. Você precisa fazer o que Isaac fez, limpar. Você tem que procurar tirar todo aquilo que não presta da vida de seus filhos, para que eles tenham uma vida digna de acordo com aquilo que Deus espera. Agora, isso é um grande desafio. Como que vamos conseguir? Talvez a história de Timóteo nos dê alguma luz e nos mostre por qual caminho a gente deveria começar. Eu te convido que abra sua Bíblia aí na segunda epístola aí a Timóteo. É uma carta aqui que Paulo escreveu no capítulo 1. Vamos ler o versículo 3 até o 5. Segunda de Timóteo, capítulo 1, versículo 3 até o 5. Diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembro-me das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te,
para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé, que era uma fé sem fingimento. A mesma fé que primeiramente habitou na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. E estou certo que também está em ti. Paulo, ele escreve essa carta para Timóteo porque Timóteo era praticamente um filho para Paulo. Não foi um filho de sangue, mas só foi um filho que foi gerado no trabalho missionário. Timóteo acompanhou Paulo nas suas jornadas na pregação do Evangelho e se tornou um grande instrumento, uma bênção. E Paulo, quando ele está na prisão, antes de morrer, ele escreve essa carta. Aliás, essa é a última carta que ele escreve antes dele ser decapitado. E nessa carta ele decide falar algumas coisas aqui para Timóteo. E ele disse ali, eu me lembro de ti dia e noite. Eu oro muito por você. Mesmo que não era o filho de sangue, mas Paulo orava por ele, seu filho espiritual. Desde aqui a gente encontra a importância de a gente orarmos pelas pessoas que amamos. Mas além disso, aqui encontramos que Timóteo era um jovem sincero, genuíno e dedicado à obra do Senhor. Paulo disse, eu me lembro das tuas lágrimas sinceras e eu me lembro, disse, da tua fé. Você era um jovem, um rapaz de fé verdadeira, você não era uma pessoa fingida. Tem gente que finge, aparenta ser uma coisa que não é. Mas Paulo disse aqui para Timóteo, não, você tinha uma fé verdadeira, você era autêntico, você era um cristão de fato. Você não era um cristão que apenas no final de semana pegava a Bíblia para ir para a igreja, não. Você era um cristão nato, um homem de fé. E Paulo disse aqui, essa mesma fé que primeiro habitou em quem? Na tua avó Loide e depois na tua mãe. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, houve um trabalho de discipulado na família de Timóteo. A avó de Timóteo era uma mulher dedicada, uma mulher consagrada a Deus, uma mulher de oração, dedicada à causa de Deus. E esses princípios, esses valores, ela transmitiu para sua filha, que seria a mãe de Timóteo. E ela transmite esses mesmos princípios para seu filho Timóteo. E ele cresce nesse contexto. Talvez para entender um pouquinho melhor, quando a gente lê aqui em 2 de Timóteo, o capítulo 1, aqui fala um detalhe bem interessante sobre esse trabalho que fez Eunice e Loide. 2 de Timóteo, capítulo 1, vamos ler o versículo 3 até o 5. Aliás, é 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Tá? Já estou errando aqui. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo escreve essa carta aqui para Timóteo e diz, olha, desde a tua meninice, você foi instruído nas Escrituras. Desde que você era um bebecinho, você já nasceu tendo esse conhecimento de Deus. Tua avó, tua mãe te instruíram nesse caminho. E você é uma pessoa hoje, uma pessoa de fé, você é uma pessoa sábia, uma pessoa que está envolvida na obra, porque houve pessoas que investiram tempo em você. Houve pessoas que não deixaram que a palavra de Deus faltasse na tua vida. Por isso você é o que você é. Quem foram essas pessoas? Foram Loide, a avó de Timóteo, e sua mãe Eunice. Desde que ele era pequeno, elas se investiram para que a palavra de Deus estivesse em primeiro lugar na vida de Timóteo. Eu pergunto para você, queridos, você está colocando a palavra de Deus em primeiro lugar na vida de seus filhos? Desde que seus filhos são pequenininhos, eles estão crescendo, tendo esse temor, esse conhecimento de Deus? Estão aprendendo os caminhos e a vontade de Deus através da palavra de Deus? Se você quer que seu filho seja uma bênção, seja um instrumento de Deus para a honra e glória de seu nome, se você quer que a vida de seu filho tenha um propósito, que ele seja feliz,
e que através da felicidade dele você também seja feliz, então você precisa investir na palavra de Deus. O que me preocupa é que no tempo que nós estamos vivendo, tem muitos jovens, meninos, que não têm Bíblia, mas têm o melhor celular na mão. Tem tablet, tem internet, tem tudo o que precisa. Às vezes eu vejo crianças com brinquedos muito caros, mas não tem lição da escola sabatina, não tem Bíblia, e eu vejo o que vai ser dessa criança, fico pensando. Às vezes, como pais, estamos dando para os nossos filhos tudo aquilo que assim, talvez não seja o mais importante. E nos esquecemos que desde que eles são pequenininhos, a gente tem que criá-los no temor de Deus, através do estudo da palavra de Deus. E esse temor não estou falando com relação de medo, mas de respeito, de reverência, de ter um Deus que de fato está guiando a sua vida. Então eu desafio você, invista nisso. Que a palavra de Deus esteja no centro do seu lar. Que na sua família vocês separem um tempo necessário para fazer o culto. Que vocês façam o pôr do sol. Às vezes fico triste quando eu vejo, durante a escola sabatina, eu pergunto a alguns meninos, né, e aí, quantos estudaram a lição? A gente pode contar nos dedos os que estudaram a lição. E muitos não estudaram. Não têm a lição. E aqueles que têm, inclusive, não estudaram porque os pais não separaram esse tempo para eles. Então eu te desafio que você invista mais, gaste mais tempo instruindo seus filhos na palavra de Deus. E isso vai ser apenas uma bênção. Eu termino lendo para você o provérbio que escreveu aqui Salomão, o provérbio 22, o versículo 6. Lá diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha o que aqui está falando Salomão. Ensina a criança no caminho. Ali não disse ensina a criança o caminho. O problema de muitos de nós, pais, é que às vezes queremos ensinar o caminho. Filho, você tem que ir para a igreja, tem que fazer isso, pam, pam, pam. Demos toda a tarefa para eles. Mas nós não estamos nesse caminho. Os nossos filhos se convencem mais não pelo que falamos, mas pelo que nós fazemos. O exemplo fala mais alto do que as nossas palavras. O seu filho vai ser o que você é. Seus filhos vão ir no lugar que você vai. O tipo de cristão que você é, seus filhos serão. O tipo de compromisso que você tem com Deus e a sua igreja, seus filhos terão. Você é um espelho para seus filhos. Aí que nós temos agora essa grande responsabilidade. Por que Timóteo foi um homem de poder, uma bênção nas mãos de Deus? Porque a sua avó era assim, a sua mãe também. Elas foram um bom espelho para seus filhos. E esses dias eu li a comparação do espelho. Por que os nossos pais somos um espelho para os nossos filhos? Porque o espelho basicamente tem 4 características. E são características que nós devemos ter. A primeira característica é que o espelho não fala. O espelho apenas vai mostrar aquilo que está na sua frente. Então você vai, se colocou na frente do espelho, o espelho mostra aquilo que está ali. Assim somos nós. O melhor discipulado, a melhor formação, não é necessariamente com palavras. Nós precisamos ser como o espelho, mudos, mas devemos mostrar que estamos no caminho. Os nossos filhos vão ser isso. Nós somos um espelho para os nossos filhos, tá bom? Segundo, para que o espelho ele possa de fato transmitir aquilo que está na frente dele, o espelho precisa estar limpo. Se o espelho está sujo, está embaçado, ele não vai refletir a imagem que de fato está ali. Não serve. Um espelho sujo, embaçado, não adianta para nada. Você tem que cuidar para ser uma pessoa limpa. Você é esse espelho. Você não pode ficar embaçado, com manchas de falhas, de erros. Você não pode ser um cristão assim deslachado. Você não pode ser um cristão aí descomprometido. Você não pode ser um cristão que só de teoria. Porque senão você não vai ser um bom reflexo para os seus filhos. Ele vai ser aquilo que você é. Terceiro, para que o espelho possa de fato refletir, ele precisa estar de uma maneira plana. O espelho não é em círculo, não é torto por aqui, nada disso. O espelho é plano. A nossa vida também tem que ser assim, tem que ser plana, coerente, tem que ser uma vida reta e justa.
Finalmente, para que o espelho possa refletir a imagem, ele precisa estar em um lugar onde tem iluminação da luz. Porque de nada adianta ter um espelho num lugar escuro. O espelho só presta quando tem aí luz. Assim acontece na nossa vida. Nós só poderemos ser um bom reflexo para os nossos filhos, nós poderemos ser um exemplo se nós estivermos sendo iluminados pela luz da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não está na nossa vida, o que eu posso transmitir para os meus filhos? Só escuridão e trevas. Então, queridos amigos, nós temos agora aqui um grande desafio, mas que você seja uma pessoa sábia, assim como Lloyd e Eunice, para guiar seus filhos nos caminhos de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Eterno Deus, querido Pai, nesse momento eu quero orar por esses pais que estão assistindo essa mensagem, para que com esforço, dedicação, sacrifício, eles sejam, Senhor, um bom exemplo para seus filhos. Que seja um espelho limpo, plano, alumiado pela Tua Palavra, para refletir, Senhor, bênção e glória. Por favor, venha, Senhor, restaurar os lares. Se vocês vê que alguém aqui está estudando a Tua Palavra e tem na sua casa talvez problemas com seus filhos, talvez já tentou até de desistir, mas que o Senhor lhe dê a vitória. Nos ajude, Senhor, purificar os nossos filhos, livrá-los desse mundo que está poluído pelo pecado. E suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos encontramos na nossa próxima lição. Na próxima lição, a gente vai falar sobre os desafios que nós temos agora no casamento. E Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Até a próxima.